Nosso tema hoje será a filosofia aristotélica e as questões da justiça. Como Aristóteles entendia as questões do justo meio, da justiça e como ele dividia a justiça em vários setores para que acontecesse um bom funcionamento dentro do Estado. Nós iremos ver como ele trabalhava as questões éticas, as questões morais e as questões de justiça atreladas umas às outras para que acontecesse um bom funcionamento da sociedade. O nosso tema hoje é sobre a filosofia do direito em Aristóteles. Para começar falando sobre filosofia do direito em Aristóteles, precisamos primeiro abordar a ética aristotélica, certo? Então, Aristóteles, ele tem uma grande contribuição dentro da filosofia do direito, causa grande impacto com reflexões jurídicas sobre ética e política. Então, ele é conhecido principalmente por suas influências dentro da filosofia nas questões de ética e política. Então, Aristóteles é um dos maiores pensadores das questões do direito e da justiça já havido até seu tempo. E durante muitos tempos posteriores, assim foi considerado. Participou também, ainda que de modo mais discreto do que Platão, da política e da confecção de muitas legislações em muitas polis. Aristóteles, após o estudo sistemático de mais de uma centena de constituições conhecidas ao seu tempo, escreveu um projeto de constituição para Atenas. E a sua grande reflexão sobre o direito está contida na obra Ética a Nicômaco, que é uma das obras mais conhecidas de Aristóteles. Ética a Nicômaco, que vocês podem encontrar referência dessa obra mais esmiuçada na aula sobre ética em Aristóteles, certo? Então, a ética em Aristóteles parte do conceito de teleologia, no sentido de todas as formas existentes tendem a uma finalidade, a um telos. Nessa linha, toda ação e todo propósito visam um bem. Então, a ética aristotélica sempre visa um bem. A finalidade, o telos, certo? É encontrar um bem. Que bem seria esse? Então, toda ação e todo propósito visam um bem, entendendo-se por bem aquilo a que todas as coisas visam. Então, aquilo que contribui para as ações benéficas, digamos assim, da polis grega. Se há, então, para as ações que praticamos alguma finalidade, segundo Aristóteles, que sejamos por si mesmas, sendo tudo mais desejado por causa dela, e se não escolhemos tudo por causa de algo mais, se fosse assim, o processo prosseguiria até o infinito, de tal forma que nosso desejo seria vazio e vão. Evidentemente, tal finalidade deve ser o bem e o melhor dos bens. Então, para Aristóteles, para que ocorra essa virtude ou essa faculdade da finalidade que visa, a ação que visa um bem, é necessário que essa ação seja regulada, seja paramentada dentro da razão. Então, para Aristóteles, a ética aristotélica, ela é fundamentada na razão, certo? A razão é a faculdade, então, que distingue os seres humanos dos demais seres. É por meio dela que o indivíduo se guia teleologicamente, se guia para uma finalidade, como forma de obter o bem supremo, ou seja, a eudaimonia.
Então, Aristóteles entende que todas as ações que possuem um propósito que visa um bem são baseadas na racionalidade, são baseadas na razão. E que esse bem supremo, o bem supremo para o homem, seria a eudaimonia. E o que quer dizer eudaimonia? Então, a razão, ela é fundamentada na razão, a ação que possui um propósito, ela é fundamentada na razão, que é a faculdade que distingue os seres humanos dos demais seres, e a principal finalidade dela é a eudaimonia. O que seria a eudaimonia? A eudaimonia, em Aristóteles, é a atividade conforme a excelência. O que seria conforme a excelência? Essa eudaimonia nada mais é do que um estado de felicidade para Aristóteles. Então, ela é um estado de felicidade, certo? Então, a eudaimonia, em Aristóteles, é um estado de felicidade, é um estado de plenitude. Então, esta que torna o homem capaz de praticar ações nobilitantes. A excelência, por sua vez, se classifica em excelência intelectual e excelência moral. Então, para Aristóteles, todas as coisas, vocês vão perceber que todas as coisas, todos os assuntos que Aristóteles aborda, eles sempre estão interligados às questões éticas e morais. E a questão da eudaimonia, da busca por uma felicidade dentro do convívio social, ela também está atrelada às questões ético-morais. Então, a excelência, por sua vez, se classifica em excelência intelectual e excelência moral. Em seus próprios dizeres, Aristóteles vai dizer assim: certas formas de excelência são intelectuais e outras são morais. Por exemplo, a sabedoria, a inteligência e o discernimento são intelectuais, são sabedorias ou são excelências, formas de excelências intelectuais. E a liberdade, a moderação, por exemplo, são formas de excelência moral. Então, a partir daí, dessa pequena introdução sobre a ética aristotélica, é que vamos entrar nas concepções de justiça para Aristóteles. Por que precisamos, primeiro, então, entender a questão ética? Porque a questão de justiça, ela está fundamentalmente interligada às questões da ética. Então, como eu disse agora há pouco, as questões que Aristóteles aborda sempre estão interligadas às questões da ética e da moral. E a justiça é uma delas. Então, a justiça no pensamento aristotélico é compreendida como uma virtude. E isso a gente já viu lá no vídeo passado, as questões, o que são as virtudes. E como tal, localiza-se no meio termo. Lembre-se lá da questão do justo meio, certo? Do justo meio em Aristóteles. Então, as virtudes, elas estão entrelaçadas. E o meio termo, ou a justa medida, como vocês podem encontrar, né? A justa medida é a principal tarefa da concepção da virtude em Aristóteles. Então, ela sempre se localiza, a justiça, no meio termo, na justa medida. Ela se torna diferente das demais virtudes e se coloca em posição superior por ser uma virtude que manifesta na aplicação da excelência moral em relação às outras pessoas, não em relação a si mesmo. Então, para se praticar
esse meio termo, que é o que o Aristóteles já vem falando, para se praticar a virtude justiça, é necessário que essa virtude justiça ela seja aplicada em relação a outras pessoas. Então, é necessário que ela seja aplicada a pessoas e não individualmente. E aí isso é bem óbvio, né? Por quê? Eu não vou ser justo ou ético se eu estiver vivendo sozinho em sociedade, ou comigo mesmo. Eu sou muito justo comigo. Claro que eu sou justo e sou ético no meio em que eu vivo, de acordo com os parâmetros que são estabelecidos para que eu viva dentro da sociedade em que eu convivo. Então, o filósofo, no livro 5 da Ética Nicômaco, trata da justiça e da injustiça, dizendo que nas pessoas, a primeira, a justiça, é a disposição da alma que, graças à qual elas dispõem a fazer o que é justo, a agir justamente e a desejar o que é justo. Então, a justiça, né, é uma disposição, uma virtude que está como disposição da alma. Ela está intimamente ligada à alma, que graças à qual elas dispõem a fazer o que é justo. Então, a alma daquela pessoa, a alma do homem, ela tem a disposição a fazer o que é justo, a agir justamente e a desejar o que é justo. De maneira idêntica, disse que a injustiça é a disposição da alma de graças a qual elas agem injustamente e desejam que é injusto. Então, é quando a alma está predisposta, já em Aristóteles, a fazer julgamentos injustos ou a cometer ações, no caso, né, a praticar ações injustas. Então, a justiça, para Aristóteles, vamos colocar bem aqui no centro, a justiça é a teoria ou é a forma perfeita de excelência moral, porque ela é a prática efetiva da excelência moral perfeita. Ela é perfeita porque as pessoas que possuem o sentimento de justiça podem praticá-la não somente a si mesmas, como também em relação ao próximo. Aí vem uma pergunta: como é que essa pessoa adquire, por exemplo, essa excelência, essa forma perfeita, a prática efetiva de uma excelência moral perfeita? Como? Como que isso acontece? Pela educação. Lembrem-se, lá de Platão, pela educação. Vocês vão perceber que tanto Aristóteles quanto Platão, eles fazem críticas ao Estado que estão vivendo e, além das críticas, eles fazem propostas de educação para esse Estado, propostas de uma educação melhor para que as pessoas, para que os cidadãos, na verdade, a educação do cidadão seja uma educação voltada para as práticas éticas e políticas. Então, para que aconteça, ou para que essa alma tenha uma disposição da justiça, ela tem que receber uma educação de forma digna para que esse cidadão a pratique de forma justa sempre, dentro de sociedade. Isso faz parte da teoria da justiça em Aristóteles, certo? Não esqueçam. Isso faz parte da teoria da justiça em Aristóteles.
Então, a ação justa para Aristóteles, se é reconhecida pelo seu contrário, ou seja, pela ação injusta, pois muitas vezes se reconhece uma disposição da alma graças a outra contrária. E muitas vezes as disposições são idênticas por via das pessoas nas quais elas se manifestam. O que quer dizer isso? Aristóteles está dizendo que a gente só sabe o que é uma prática justa porque acontecem injustiças que nos incomodam. Então, só acontece uma prática justa porque algo me incomodou de injusto, algo me trouxe a uma reflexão e incomodou a minha alma, e a minha alma que tem a predisposição ou que tem a disposição da concepção de justiça, porque ela foi educada para isso, entende que é outra coisa injusta. Então só há conceito de justiça, de justo, do bem, por exemplo, que é o que a gente falou lá no começo da aula, da finalidade da ação, só há uma concepção, só há um reconhecimento dessa ação com propósito que visa o bem, porque eu tive uma educação que tornou a minha alma disposta para a concepção de justiça e essa alma entende que existem ações contrárias ao que é justo. Então, só existe justiça porque existem injustiças. Basicamente isso. Assim, de forma ampla, Aristóteles divide a justiça em duas classes: a justiça universal e a justiça particular. Justiça universal, certo? E a justiça particular. Então, são duas classes de justiça dentro dessa teoria de justiça do Aristóteles. Duas classes de justiça. E vocês vão perceber que dentro dessas duas classes de justiça, certo? Aristóteles vai fazer algumas subdivisões dentro dessas duas classes, dentro dessa justiça particular e dentro dessa justiça universal. Então, a justiça universal é aquela que cumpre a lei. E a justiça particular, ela parte da virtude. Lembre-se, onde é que está a virtude? Bem aqui no meio termo. Então, a justiça universal é a que cumpre a lei. Que lei é essa? Escrita. A lei mesmo, a juspositivada, que vocês já conhecem. E a lei e a justiça particular é a que parte lá da virtude, lá da concepção de virtude aqui, do meio termo, da justa medida. Então, o termo injusto se aplica tanto às pessoas que infringem a lei quanto às pessoas ambiciosas, no sentido que querem mais do que aquilo que têm direito. E iníquas, de tal forma que as cumpridoras da lei e as pessoas corretas serão justas. O justo, então, é aquilo conforme a lei e correto, e o injusto é o ilegal e o iníquo. Então, quem é justo? Quem é justo? Para Aristóteles, é aquele que cumpre a lei, que age conforme a lei. Age conforme a lei. Tanto universal quanto particular. Porque ele age dentro da justiça universal porque ele possui virtudes. Lá das virtudes do meio termo. Ele tem uma disposição dentro da alma que foi educada para uma ação que visa um bem. Uma ação com um propósito que visa um bem. E essa ação, lembre-se, ela é fundamentada na razão, certo? Então, para que aconteça tanto a justiça universal quanto a particular, é necessário que essa pessoa seja justa. E quem é justo? Aquele que age conforme a lei, segundo Aristóteles.
Daí se extrai o conceito do justo universal, pois este é o cidadão cumpridor da lei. Trata-se de uma obediência ao nomos, ou seja, ao ordenamento jurídico expresso pelas normas. Então, justo é aquele que cumpre as normas. Quem é que está na justiça universal, que cumpre as leis? O que cumpre as normas. Trata-se de uma obediência a nomos, as normas, englobando também os costumes e princípios preponderantes em uma determinada comunidade. E a justiça particular é uma espécie de justiça que, ao contrário do que ocorre com a universal, se corresponde apenas a uma parte da virtude e não à virtude total. Portanto, o justo particular é uma espécie de justo total. E aí, como eu disse, só tem como ele agir universalmente se ele tem uma disposição para a justiça, que acontece na educação, que é educada com o propósito de avisar um bem, e a ideia de visar um bem, ela está atrelada à ideia da virtude, que se concentra no meio termo, na justa medida, nas ações práticas, como ele toma partido, como ele se predispõe dentro da sociedade em que ele vive. Certo? E aí tem outras classes ou outras divisões dentro dessas classes de justiça, justiça universal e justiça particular, que é justiça distributiva, a justiça distributiva e a justiça corretiva. Justiça distributiva e justiça corretiva. A justiça distributiva é a que se observa na distribuição pela polis, isto é, pelo Estado, de bens, honrarias, cargos, assim como responsabilidades, deveres e impostos. Conforme dito pelo próprio filósofo na Ética, cita Aristóteles, uma das espécies de justiça nesse sentido, distributiva, e do que é justo na acepção que lhe corresponde, é que se manifesta na distribuição de funções elevadas de cargo, de governo. Então, distribui funções e bens, honrarias, ou de dinheiro, ou de outras coisas que devem ser divididas entre os cidadãos que compartilham dos benefícios outorgados pela Constituição da cidade, pois em tais coisas uma pessoa pode ter participação desigual ou igual de outra pessoa, a de outra pessoa. Então, para que não fique desigual, então cabe a justiça distributiva distribuir as funções, os bens, as honrarias, o dinheiro existente na polis de acordo com o merecimento, com o mérito de cada um da polis. Nessa perspectiva, conforme Bitar, um injusto seria o desigual quando há o recebimento de benefícios e encargos em quantia menor ou maior ao que lhe é devido. Por exemplo, seria injusto que você receba a mais do que aquilo que lhe cabe. Ou faça a mais da função que também lhe cabe. Se você tem uma função, por exemplo, de fazer a segurança da pólice, e você faz mais do que a segurança da pólice, sei lá, é um gestor, é um líder da pólice, ou está fazendo a função do governador da pólice, no caso, e isso é injusto, porque não é aquilo que está designado a você a fazer. O justo nessa acepção é, portanto, proporcional, e o injusto é o que viola a proporcionalidade. Neste último caso, um quinhão se torna muito grande e outro muito pequeno, como realmente acontece na prática, pois a pessoa que age injustamente fica com um quinhão muito grande do que é bom, e a pessoa que é tratada injustamente fica com um quinhão muito pequeno. No caso do mal, o inverso é verdadeiro, pois o mal maior, já que o mal menor deve ser escolhido, em preferência ao maior.
E o que é digno de escolha é um bem. E o que é mais digno de escolha é um bem ainda maior. Então, é como se a pessoa fizesse menos e ganhasse mais do que aquilo que lhe é merecido. A questão da justiça distributiva. Então, se é injusto, se eu faço menos daquilo que eu mereço, isso está injusto. E a justiça distributiva é o meio termo com 4 termos na relação, 2 sujeitos comparados entre si e 2 objetos. Será justo, portanto, se atingir a finalidade de dar a cada um aquilo que lhe é devido, na medida de seus méritos. E a justiça corretiva? Se difere da distributiva no sentido de que se utiliza como critério de justiça a repartição aos indivíduos, os méritos de cada um, enquanto aquela visa o restabelecimento do equilíbrio rompido entre os particulares, a igualdade aritmética. É a que desempenha a corretiva função corretiva nas relações entre as pessoas. Então, quando há uma injustiça na distributiva, a corretiva entra para criar um equilíbrio ou restabelecer um equilíbrio entre as partes que foram prejudicadas dentro dessa injustiça distributiva. Então, esta última se subdivide em 2. Algumas relações são voluntárias e outras são involuntárias. São voluntárias a venda, a compra, o empréstimo a juros, o penhor, o empréstimo sem juros, o depósito e a locação. As involuntárias, algumas são subreptícias. O adultério, o envenenamento, o lenocínio, o desvio de escravos, e outras são violentas, como o assalto, a prisão, o homicídio, o roubo, a mutilação, a injúria e o ultraje. Ou seja, a justiça corretiva entra para estabelecer um equilíbrio que não houve possivelmente lá na distribuição das funções e bens. Passando então para os outros tipos de justiça. Teremos a justiça política e a justiça doméstica. A justiça política se dá no âmbito das relações dos indivíduos na polis. Lembrem-se lá do homem é um animal político, certo? Então, não tem como existir política se não há relações entre indivíduos. Então, tudo em Aristóteles, não só em Aristóteles, a gente pode perceber na nossa vida, tudo são relações de política. E a justiça política é pertinente ao status da civilização, do cidadão perante seus iguais. Bittar explica que existente no meio social é a justiça que organiza um modo de vida que tende à autossuficiência da vida comunitária, vigente entre homens que partilham de um espaço comum. O justo político, para Aristóteles, ele se apresenta entre as pessoas que vivem juntas com o objetivo de assegurar a autossuficiência do grupo. Pessoas livres e proporcionalmente ou aritmeticamente iguais. Logo, entre pessoas que não se enquadram nesta condição, não há justiça política, e sim a justiça em um sentido especial e por analogia. Portanto, as pessoas consideradas cidadãs na polis na época de Aristóteles formavam um conjunto restrito e excludente, pois se excluem deste conjunto os estrangeiros, as mulheres, escravos, menores e aqueles que não são livres. Então, cidadãos, vocês lembram quem são, né? Então, aqueles que são de Atenas, homens maiores de 21 anos, não escravos. E para Aristóteles ainda tinha um a mais. Não podia, a proposta de Aristóteles não podia ser comerciante, porque os comerciantes para Aristóteles não tinham tempo suficiente para pensar nas práticas políticas, nas decisões políticas do Estado.
Então, Aristóteles entendia que algumas classes deveriam ser cidadãos participantes. E a classe do comerciante é cidadão, porém não participante da democracia, democracia não, das práticas de votação dentro da polis. A justiça doméstica, e aí o próprio nome já diz, é a justiça que é praticada no âmbito da casa. É a que se encontra no âmbito da casa, no que se refere ao filho, escravos e à mulher. Assim pode-se dizer que a justiça doméstica tem estas últimas como espécies: justiça para com a mulher, justiça para com os filhos e justiça para com os escravos. E aí em um outro vídeo eu vou abordar essa questão dos escravos, da escravidão em Aristóteles. Não é a escravidão como a gente conhece no Brasil, é um outro tipo de escravidão. A justiça do senhor para com o escravo e a do pai para com o filho não são iguais à justiça política, embora se lhes assemelhe. Na realidade, não pode haver injustiça no sentido irrestrito em relação a coisas que não nos pertencem. Mas os escravos de um homem e seus filhos, até uma certa idade, em que se tornam independentes, são, por assim dizer, partes deste homem, e ninguém faz mal a si mesmo. Portanto, esta razão, uma pessoa não pode ser injusta em relação a si mesma. Então, Aristóteles está dizendo nesse trecho que eu não posso ser injusta ao meu filho, não posso fazer uma prática, lembre-se lá, que é uma prática, é uma ação que visa um bem, eu não posso fazer uma prática injusta, cometer uma prática injusta, nem ao meu filho, até determinada idade, porque ele faz parte de mim, ele é minha propriedade. Assim como também não posso, diferente lá da escravidão que a gente conhece, não posso fazer práticas injustas, por exemplo, com o meu escravo, porque ele também é parte de mim. E se eu cometo uma injustiça com o meu escravo, eu estou ferindo a mim mesmo, certo? E por último, e não menos importante, justiça legal e a justiça natural. Justiça legal e a justiça natural. A justiça legal e a justiça natural são divisões do gênero que é a justiça política. Então, elas fazem parte da justiça política. Para habitar, ele vai dizer assim, explica a distinção aristotélica entre o justo legal e o justo natural, no sentido de que aquele corresponde às prescrições derivadas do nomos, da lei escrita, isto é, das regras vigentes entre os cidadãos políticos, e esta encontra fundamento na própria natureza. Não posso matar é um fundamento da própria natureza, logo ela se torna ilegal. Então, a justiça legal e a justiça natural, elas estão intimamente ligadas, certo? Intimamente ligadas uma à outra. Por quê? Se há uma prática na lei natural justa, ela pode ser incorporada, assim como a gente conhece também no nosso sistema jurídico, ela pode ser incorporada à justiça legal. A justiça política, como eu disse, é em parte natural e em parte legal. São naturais as coisas em que todos os lugares têm a medida de as aceitarmos ou não. E é legal aquilo que a princípio pode ser determinado indiferentemente de uma maneira ou de outra, mas depois de determinado já não é indiferente. A justiça legal tem fundamento na lei, que é definida pela vontade do legislador. Lembrem-se, todas elas são subdivisões das primeiras, da justiça universal e justiça particular. Então, possui força não natural e é fundada na convenção, a legal. Pois a vontade do órgão que emana o ato legislativo é soberana e pressupõe consenso de todos os súditos. Uma vez vigente a lei,
adquire obrigatoriedade e vincula a todos os cidadãos. A justiça natural, entretanto, se consiste no conjunto de todas as regras que encontram aplicação, validade, força e aceitação universais. Assim, pode-se definir o justo natural como sendo parte do justo político, que encontra respaldo na natureza humana e não depende do arbítrio volitivo do legislador, sendo por consequência de caráter universalista. Portanto, a justiça natural tem uma força que rompe com as barreiras políticas, sendo que transcende a vontade humana e são imutáveis, e tem a mesma forma em todo lugar, como o fogo que queima aqui, queima também na Pérsia, segundo Aristóteles. Isso é uma justiça natural, uma justiça que vem da natureza, de fato. E aí, não menos importante, mas que ficou por último, que eu aí não sei nem onde vou colocar para vocês, mas vou dar um espacinho, com certeza. São as questões, vou colocar para cá, que é uma das partes talvez mais importantes da filosofia aristotélica dentro da filosofia jurídica, é o que trata da equidade, e aí tá dando para ver, da equidade, que faz parte da teoria da justiça em Aristóteles também, as questões da equidade, certo? O que é equidade? A equidade é o corretivo do justo legal. Olha onde está aqui. É o corretivo do justo legal, a equidade. Lembrem-se, vocês já viram a equidade com certeza. Então, Aristóteles a compara com justiça e conclui que são a mesma coisa, equidade e justiça. Embora a equidade seja melhor. O que cria o problema é o fato de o equitativo ser justo, mas não justo segundo a lei, e sim um corretivo da justiça legal. Então, aquele que age conforme a equidade, ele é um corretivo da justiça legal. Na impossibilidade de previsão pelo legislador de todos os casos que poderão surgir na realidade, o aplicador das leis deve se ater às peculiaridades do fato concreto, dizendo o que o próprio legislador, se estivesse presente, e o teria incluído em sua lei se houvesse previsto o caso em questão. O equitativo é, pois, a correção da lei quando esta é omissa em virtude de sua generalidade. De forma ilustrativa, Aristóteles a compara à régua de Lesbos, que se molda à forma da pedra devido à sua maleabilidade. Cito Aristóteles. Com efeito, quando uma situação é indefinida, a regra também tem de ser indefinida, como acontece com a régua de chumbo, usada pelos construtores em Lesbos. A régua se adapta à forma da pedra e não é rígida. A equidade, portanto, é a adequação da lei ao caso concreto. E o juiz faz a ponderação proporcional da norma à situação fática. Então, ficamos por aqui e o nosso próximo tema será tipos de governo em Aristóteles.